Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando aí para mais uma aula, né, de teoria da contabilidade. Eu acredito que seja aí a penúltima aula, tá? E hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes. Vamos estar falando um pouquinho sobre o resumo, né? Aí basicamente do documentário que eu passei para vocês estarem assistindo na última terça-feira. E acredito que quem assistiu compreendeu, né, a forma, né, que a gente trabalha basicamente aí com a contabilidade, tá? Então estamos aí chegando para mais uma aula nessa segunda-feira, hoje dia 29 de novembro. Então a gente, basicamente, como eu falei, seria a penúltima aula, né? E aí a gente chega trazendo para vocês aí a síntese, né, o resumo. Acredito que a maioria de vocês fizeram aí o resumo, depois eu vou tá conferindo, tá? Avaliando aí essa atividade que eu passei para vocês como um ponto extra. E lembrando que amanhã vocês têm prova, tá? Então vocês amanhã vai ter aí a avaliação basicamente descritiva. Então no finalzinho da aula a gente vai estar falando sobre isso. Amanhã seria aí basicamente a última avaliação que vocês teriam. Aí posteriormente vai ter aí o exame final na próxima semana, tá ok? Bom, pessoal, então deixa eu rapidamente aqui compartilhar com vocês, né, o resumo desse documentário, o Iron, né? Os mais espertos da sala. Então a gente vai explicar para quem não assistiu, para quem não acompanhou, só para vocês terem ideia, a importância da contabilidade hoje no cotidiano. Então é uma síntese, né, basicamente aí desse documentário, para vocês perceberem, né, o quanto a nossa contabilidade ela é importante no contexto geral. Então, para quem quer ser contador, para quem quer ser analista, para quem quer ser auditor, é importante que estuda, pessoal, estuda essa parte principal da contabilidade, tá? Ou seja, né, basicamente a gente fala, seja o diferencial, tá? Não seja mais aquele que está atrás apenas do diploma, tá? Por quê? Porque lá fora, basicamente, vocês vão estar aí lidando com situações inesperadas, né, da parte aí de balanço, lançamento, e é importante que vocês tenham noção de como resolver essa parte do problema, tá ok? Bom, pessoal, então esse Iron, Os Mais Espertos da Sala, é um filme aí que foi gravado, na verdade, um filme documentário gravado nos Estados Unidos. Ele tem 1 hora e 49 minutos para quem assistiu e foi lançado em 2005, tá? Do que se trata isso aí, pessoal? Sobre fraude contábil, né? Na última aula a gente falou um pouquinho aí sobre o Banco Pan-Americano do Silvio Santos, que teve aí uma fraude grande, né? Que basicamente fez com que não se tivesse mais condição de manter, né, o Banco Pan-Americano aí no grupo Silvio Santos, tá? Então foi vendido, basicamente, teve aí uma perda muito grande, tá? E isso que a gente fala, fraude contábil. Então esse documentário, pessoal, para quem não assistiu ou para quem assistiu, né, viu a questão aí do balanço mascarado, né? Sobre o esquema que estava ali por trás de uma das maiores empresas, era considerada a sétima maior empresa dos Estados Unidos, tá? Dentro desse contexto, a gente fala que veio à tona o quê? Tudo de pior, tá? Por quê? Porque às vezes, se você não tiver conhecimento, a gente como contador não tiver conhecimento, a gente verifica que a empresa ela sofre as consequências, tá? Você faz a empresa crescer, mas você faz também a empresa quebrar, tá? Então veio essa verdade à tona, tudo de pior que aconteceu nessa empresa, né? A companhia ela fechou e os funcionários basicamente ficaram aí na rua, né? E os investidores ficaram sem nenhum centavo daquele investimento, tá? E esse documentário ele vai revelar aquela questão das artimanhas, né? Algumas artimanhas que acontecem hoje no cotidiano, tá? É o chamado balanço maquiado também, né? Ou mascarado, tá? Então, pessoal, sempre trabalhar com ética, tá? Onde vocês forem trabalhar, como contadores, analistas, sempre trabalhar de uma forma mais correta, tá? E isso foi o quê? Esse documentário revelou essas artimanhas que acontecem ainda hoje em dia, infelizmente, tá? Por contadores, executivos, para fazer aquele questão do fenômeno de crescimento. Uma organização aí que só rendeu o quê? Frutos para quem estava envolvido no esquema, tá? Então, de uma forma geral, é como se fosse uma pirâmide financeira, um exemplo, tá? Quem perde são aqueles últimos que entram. Quem entra por primeiro acaba ganhando nas costas do outro, uma coisa ilegal, tá? E basicamente essas artimanhas nesse documentário mostra, né, que foi aí um produto de deslumbrante desregulamentação do setor energético. Para quem viu lá era o setor de energia, tá? Era um sucesso,
nessa época, todos queriam investir suas ações, porque havia um crescimento exagerado. A gente sempre fala, né? Quando vocês forem fazer investimento, o pessoal desconfia, tá? Daquele valor que se tem, basicamente, aí do rendimento, tá? Então, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então, é importante a gente verificar essa questão. Então, tinha aquelas ações em um investimento aí com retorno rápido e alto, tá? E aí as suas ações valorizaram a cada mês, tá? Mesmo, né, em época de crise. Então, existia uma crise e essa empresa tinha aí excelentes retornos. E aí as pessoas começaram a investir, tá? Então, lá nos anos 90, o que aconteceu? Poucas empresas, principalmente de capital aberto, que a gente fala aí as SAs, tinham as ações tão caras quanto as da Iron, tá? Então, o seu slogan era o quê? Ask why, né? Ou seja, pergunte por quê. Então, de uma forma geral, esse documentário, ele retrata sobre essa questão da companhia ela não temia ultrapassar barreiras, ou seja, quebrar mitos, que mesmo em crise a gente poderia crescer, né, de uma forma exagerada. Mas isso existia um esquema por trás, tá? Como eu falo para vocês, quando te oferecerem um investimento com rentabilidade muito alta em pouco tempo, desconfie, tá, pessoal? Porque isso gera um desconforto. Hoje não tem um milagre instantâneo assim para investimento, tá? Então essa companhia ela acabou aí tendo basicamente um, um balanço, né, as informações maquiadas, tá? E os acionistas investiam de qualquer forma. Por quê? Porque existia uma probabilidade de um rendimento, um retorno grande e rápido, tá? Então, o que acontecia? Até os funcionários, eles acabaram sendo incentivados a aplicar suas poupanças em ações da casa. Mas tudo era fraude, tá, pessoal? Então, acontece, o que dessa forma nos tempos antigos acontecia? Ninguém questionava o porquê desse sucesso da Iron, tá? Então, o segredo, o que aconteceu? O segredo dessa empresa, pessoal, da desregulamentação que a gente fala, da indústria, é que o Estado não interferia no livre comércio, tá? Ou seja, não existia uma investigação, um acompanhamento, tá? Então, no caso desse documentário, pessoal, a gente fala da Califórnia, por exemplo, principalmente os revendedores de energia. Então, era uma empresa, né, como a Iron, elas poderiam levar o que acontecia, o preço como quisesse, então não existia uma tabela de preço, como ocorre hoje a questão do combustível, a questão do frete, tá? Apesar que hoje o combustível ele também está assim cotado a dólar, então por isso que a gente paga um preço a mais, tá? Mas nesse tempo, pessoal, a Iron ela poderia levar o seu preço como se quisesse, porque era uma das que mais, basicamente assim, teria a disponibilidade da parte de venda de energia elétrica, tá? O que acontecia com as distribuidoras, pessoal? Aquelas que lidavam direto com o consumidor tinha o limite, diferente dessa Iron, né? Dessas revendedoras de energia, como se fosse a Energisa, aqui vamos supor, no Mato Grosso. Tá? Então, sofria com os limites ali, principalmente das tarifas, impostos do governo, impostos de uma forma geral, e essa Iron não tinha, né, basicamente, um controle, tá? Não existiria um acompanhamento, tá? Uma tabela. Então, ela colocasse o preço que ela quisesse, tá? E as distribuidoras, como eu falei para vocês, sofria com esses, né, aumentos basicamente aí exagerados, que acabava aí afetando principalmente os consumidores, tá? O que aconteceu, pessoal? Dentro do ápice, que a gente fala desse documentário, fala sobre a questão do desequilíbrio da regulamentação, porque hoje existem normas, existem regras, tá? E em 2001, o que aconteceu? Né? Através desse desequilíbrio de regulamentação, teve o blackout, tá? Então surgiu aquela questão, dentro do documentário fala, é importante, até eu postei para vocês, não encontrei em português, tá, pessoal? Pode ser que algum documentário ele foi colocado disponível como português, mas como eu coloquei o link lá para vocês, foram basicamente em inglês, legendado, tá? Então, basicamente, você teria que acompanhar ali a legenda. Então, surgiram, dentro dessa questão do blackout, surgiram algumas dúvidas sobre essa parte do enorme e misterioso buraco, né? Nas contas, desculpa, pessoal, nas contas da Iron, tá? E a SEC, o que era a SEC? Era a comissão responsável por fiscalizar o mercado das ações americanas. Então, começou a investigar os resultados dessa empresa, tá? Então, aí começou a verificar o porquê que se tinha esse desequilíbrio, tá? Dos preços. E aí as ações da Iron começaram a cair. Isso acontece muito na Bolsa de Valores, né? Do Brasil. Quando uma empresa ela começa a ser investigada, o que acontece? Começa a não ter mais, essa empresa não começa a não ter mais investidores. Quando você não tem investidores, acabam, né,
caindo as suas ações, tá? Foi o que aconteceu com a Iron aí, com as suas ações. Então, um exemplo da bolsa de valores. Por que as bolsas de valores caem? É quando existe mais vendas do que compra, tá, pessoal? Então, para quem acompanha a economia em contabilidade, viu essa questão. Qual que é a diferença de aumentar, né, a bolsa de valor ou cair? São essas questões. Quando você tem uma maior quantidade de compra de ações, a bolsa aumenta. E quando você tem um grande volume de vendas de ações, a bolsa de valores cai. Então, nesse caso aí, as ações da Iron começou a cair. Então, alguns acionistas, eles começaram a vender. De uma forma geral, não foi como um todo, porque existia uma promessa, né, de um retorno rápido. E basicamente aconteceu dessas ações da Iron cair. Então, aconteceu aí a parte das operações, principalmente dos comércios, que a gente falava da companhia, que baseava basicamente ali naquelas transações, né, financeiras mais complexas, tá? Então, a maioria referia-se à questão dos negócios, que deveria ali ter na prática a questão dos lucros, né, de retorno, aqueles lucros já definidos. Então, ocorreu essa questão de, em massa, as ações caírem e os acionistas, os investidores venderem suas ações. Então, os operadores colocavam o valor das ações da companhia lá no alto, né, sugerindo que dentro de um prazo futuro essas ações poderiam até triplicar, né, sem justificar essa questão da remarcação de preço, o porquê, né, de que forma. Então, era o chamado mark to market, ou seja, marcar a mercado. Significa a questão do quê? De considerar os ativos de uma empresa tão valorizados que é possível que liquidá-los a qualquer momento pelo preço corrente do mercado. E às vezes a gente pode observar que não é isso que acontece hoje em dia, tá, pessoal? Então, para quem vai investir em ações, é importante que tenha cuidado nessa questão. Por isso que existem as demonstrações, né? Vocês vão ver aí, vocês não viram análise, né? Eu acredito que pode ser que algum viu aí a análise das demonstrações contábeis, a importância da gente analisar, tá? Então, quando a empresa cresce demais, né, e não tem muita venda, é bom desconfiar, tá, pessoal? Existe aí a questão por trás do esquema, tá? Então, dentro de um tempo, no documentário fala sobre as ações, que valor chegou a essas ações, né? Chegou a US$ 85, tá? Então, a empresa, ela começava a dar prejuízo com os projetos fracassados, depois dessas investigações, né? E com as usinas a Índia que ela tinha, que nunca operaram. Então, imagina, você tem uma empresa que nunca entrou em operação, como que ela já estava dando lucro, né? É necessário que uma empresa entre em funcionamento. Então, dentro dessa questão, foi visto que existia vários índices, né? Indícios basicamente de fraude. Então, os altos executivos da companhia estavam envolvidos nessa fraude, como aconteceu com o Pan-Americano, além basicamente do objetivo aí de maquiar o balanço, tá, pessoal? Maquiar é alterar, modificar ali os valores para que a empresa seja vista como uma empresa rentável, tá? Então foi usado aí basicamente um complexo de sistemas de parcerias financeiras para esconder basicamente os prejuízos. O que aconteceu? Auditores que estavam auditando, que nada mais é do que para você verificar a questão dos erros, eram envolvidas nessa fraude, tá? Então, basicamente, essas pessoas envolvidas tiveram grandes rendimentos, mas quem investiu posteriormente acabou aí tendo um prejuízo grande, tá? Então, o presidente dos Estados Unidos, na época, lá no documentário fala sobre a questão das relações próximas com os Kennedys, né, que era o ex-presidente da companhia, que era o chamado de Kenny Boy, por Bush, né? O que era o Kenny Bosch? Kenny é o menino Kenny, tá? Então, basicamente foi visto depois no documentário para quem assistiu que não existia ali uma indicação do envolvimento direto de Bush no escândalo, tá? Então ele não sabia. Por isso que a gente fala, né? São questões que posteriormente, feito uma auditoria externa, é comprovada aí a questão do maquiamento, as alterações das informações, tá? Então, dentro dessa questão, dentro da parte aí do escândalo, né, que aconteceu, foi investigado, Bush não tinha aí nenhuma relação com isso, então ele continua aí a questão da influência política, então não alterou essa parte, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que existe muitos esquemas, tá? Que às vezes autoridades, por mesmo que esteja ali um certo conhecimento, não tem, né, uma bola de cristal para saber o que está acontecendo. Mas dentro dessa questão a gente fala que não teve o envolvimento aí de Bush, tá? Então, pessoal, a empresa, como eu falei para vocês, lá no documentário fala que auditava, né, essa Iron, contribuiu para quê? Para encobrimento da farsa. Então, é aquele complô, né? Você contrata uma pessoa,
basicamente essa pessoa está dentro do esquema, ela não vai encontrar erro. Por quê? Porque ela está ganhando por fora, tá? Então, desde essa questão que a gente fala, o Arthur Anderson era um dos grandes auditores que foi contratado basicamente para estar investigando. Então, ele escondeu, tá? E posteriormente, quando foi descoberto, ele perdeu vários clientes de prestígio. É aquela coisa que a gente fala, né? O contador, ele tem que ser ético, tá, pessoal? Tem que ser ético, né? Falei a ética, por quê? Porque se você não tiver a ética, pessoal, você tem um certo tempo ali de trabalho e posteriormente você se perde nessa questão aí das ilegalidades, tá? Então, basicamente, os empregados da empresa que investiram, eles levaram um grande prejuízo, além de perder os seus empregos, né? Suas economias que investiram ali anos após anos, tá? E, por fim, todos aqueles que tinham as ações da companhia, né? Que há um ano valia US$ 85, naquele tempo, fala sobre o documentário que só possuía papéis que não valia nada. Então, não tinha um valor já pré-definido, tá? Então, dentro dessa questão do documentário, o que retrata? Colapso, né? Então a empresa quebrou, se teve um saldo de mais de 20 mil desempregados e cerca de US$ 1 bilhão na contas dos responsáveis pela fraude, tá? Então, só para vocês terem ideia, né? Quem fazia parte do esquema, né, levou aí toda essa bolada, US$ 1 bilhão que foi repartido entre os que estavam envolvidos na questão da fraude, tá? Então, a falência da empresa de energia foi decretada em 2001, né? E de acordo ali com as filmagens que a gente colocou aqui, né, antes foram consultados pelos analistas econômicos e ex-empregados que denunciaram Kenny Lay e Jeff Skinning, né, como os cabeças do escândalo. Então, teve dois que arquitetavam tudo que deveria ser feito para se ter aí, basicamente, um retorno, tá? E esse documentário, esse filme, pessoal, ele disputou o Oscar em 2006 de melhor documentário, tá? Então, aqui é um resumo geral. É claro que a gente não vai falar muito dele, porque é importante que vocês assistem, tá? Eu sei que às vezes tem gente que não gosta de assistir filme legendado, mas é importante que vocês acompanhem, tá? Acompanhe esse documentário. Quem não assistiu, vai lá, assiste, só para vocês terem ideia o que a contabilidade é capaz de fazer, tá? Por que aconteceu esse escândalo? Por que aconteceu essas fraudes? Porque a pessoa tinha conhecimento, em qual ponto ela poderia mudar, né? E isso eu falo a verdade para vocês, pessoal. O mal sempre é descoberto, tá? Uma hora a bomba chega e vocês sabem o que ocasiona, né? Acionada, e aí vai acontecer como aconteceu com a Iron, que decretou falência em 2001. Então, quando for investir, quando for entrar aí na questão dos investimentos, vocês verem muito essa questão, estudarem, vocês vão ser contadores profissionais com conhecimento e não cair nessas partes de cilada. Infelizmente, acontece, né? Como vocês viram aí a questão da Odebrecht, né? Escândalos, também a questão das outras empresas, né? Que o pessoal entrava ali com a questão dos esquemas, tá? Não era questão de, basicamente, de fraude, mas pagamento de propina. Então é importante a gente analisar de uma forma geral o que a gente está entrando, tá, pessoal? Então, basicamente, esse é um dos resumos aí do documentário, tá? Eu acredito que muitos de vocês assistiram, outros não assistiram, né? Mas é importante vocês acompanharem isso. Por quê? Porque isso é real, aconteceu, tá ok? Bom, pessoal, alguma dúvida, pergunta? Deixa eu compartilhar aqui o último tema hoje, tá? Lembrando, pessoal, que esse tema, ele não vai cair na prova de amanhã, tá? Governança corporativa, eu não vou cobrar de vocês, tá bom? Por quê? Porque tá muito em cima, amanhã é a prova de vocês, e aí a gente não vai cobrar esse conteúdo, tá ok? Bom, pessoal, governança corporativa, alguém já ouviu falar sobre isso? Governança? Acredito que não, né? Bom, ou sim, né? Também, tá? Pessoal, então dentro dessa origem, né, dessa parte da governança corporativa, a gente vai mostrar para vocês o que acontece, o que gera de partes ali que compõem uma governança corporativa, tá? Então, basicamente, na origem da governança, pessoal, isso se teve, basicamente, relevância, falando de governança, na primeira década do século XXI. Então, foi um momento aí marcado por essa empresa que eu falei para vocês, das empresas norte-americanas, como a Iron, e também o Word.com e a Tico, tá? Que a gente não vai adentrar aqui, mas depois vocês podem pesquisar. Isso, de uma forma geral, desencadeou discussões, tá? Através desses escândalos
foi aí que surgiu a governança corporativa, sobre a questão das divulgações das demonstrações financeiras, tá? Então, é primordial. Por isso que eu falo, pessoal, aprendam, entendam, porque isso aqui vocês podem colocar como aplicação lá fora nas empresas que vocês forem trabalhar, tá? Mesmo que vocês forem trabalhar no administrativo, fiscal, contábil, vocês podem contribuir e mostrar o que vocês aprenderam na faculdade, tá? Então, basicamente, desencadeou essas discussões, então, através desses escândalos, sobre a questão das demonstrações financeiras, tá? Então, percebe-se, pessoal, dentro desse contexto, que os investidores estavam dispostos a pagar um valor maior por empresas que adotassem boas práticas de governança corporativa, tá? Ou seja, não apenas aquelas que favorecerem os interesses ali dos seus proprietários, mas também a longevidade da empresa. Então, é aquilo que a gente já estudou, né, nos princípios da entidade, eu acredito que vocês já ouviram falar, sobre a questão de não só apenas ter rendimento, ou favorecer tanto os proprietários, como ali a questão dos investidores, mas também a continuidade das empresas, tá? Tem aí o princípio da continuidade, o princípio da entidade, né, o princípio da prudência, entre outros. Então, dentro dessa questão, pessoal, a parte de tudo isso que aconteceu, e ainda as discussões internacionais, que de uma forma geral aconteceu, se fortaleceram de um modo geral com as iniciativas da OCDE, tá? Que nada mais é do que a organização para quê? Para cooperação e desenvolvimento econômico. Acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. Então, aconteceu aí a abertura, né? Nasceu o fórum, né? Que praticamente tratava sobre esse assunto de governança corporativa, tá? A partir daí, pessoal, aconteceu de nós termos as diretrizes e os princípios internacionais sobre a governança, tá? Que passaram a ser considerados o quê? Adequação das leis, órgãos regulatórios, elaboração de regulamentações. Hoje existe muito isso, tá? E no Brasil, o que aconteceu? Foi a partir das privatizações e da abertura aí do mercado nacional, nos anos 90, que o movimento por boas práticas se tornou o quê? Mais ativo, tá? Mais presente. Então, dentro dessa questão da origem da governança, foi através dessa parte dos escândalos, tá? Então, através do intuito de influenciar de uma forma geral as práticas transparentes, tá? Foi criado aí o Instituto IBCA, tá? Que nada mais é do que Instituto Brasileiro de Conselheiros da Administração. Então, principalmente para as empresas de capital aberto, existe essa questão da adoção dessas práticas transparentes, tá? Passando a ser chamado, posteriormente, Instituto Brasileiro de Governança Corporativos, o chamado IBGC, em 1999. Então, houve essa mudança, né? Através dos escândalos, através do que acontecia ilegal, passou-se a ter um acompanhamento maior, tá? Então, nesse ano de 99, foi lançada também a primeira edição dos códigos de melhores práticas, né? Hoje a gente procura ter as melhores práticas e adentrou essa questão do conceito governança corporativa, tá? A governança aí, de uma forma geral, a gente sempre fala, né? Mas o que é essa governança corporativa? Pessoal, está relacionado aos processos, costume, as políticas, as leis que vão ser usados para quê? Para que se tenha uma boa administração de uma determinada empresa, tá? Então, se a gente fala assim, mas o que é essa governança, né? Para que serve? Para ter exatamente esses princípios, né? Esses processos, de uma forma geral, que não ocorra no passado aí essas fraudes, né? Bilionárias que aconteceram e levaram empresas à falência. Então, existe um acompanhamento, tá? Então, possui, tá ok? Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente, tá? A Dani perguntou, por isso que é feito a Assembleia Geral, por exemplo, do Sicredi. Exatamente, o acompanhamento, tá? E dessa forma, a governança corporativa, ela vai verificar se há erro. Então, lá dentro da empresa, vocês como contadores, vocês podem trabalhar dentro de um banco, tá, pessoal? Não só no caixa, mas outros setores, auxiliando a questão, existe a auditoria interna e a auditoria externa para validar, tá? Então, o Sicredi é um dos bancos aí que tem muito esse acompanhamento, tá, pessoal? Por quê? Para não se ter fraude, tá? Além de ser uma cooperativa, vocês sabem que vocês são investidores, para quem tem conta lá, são acionistas, participam, né? Tem um percentual. Existe um controle. Por quê? Porque vocês não estão lá dentro. E se os diretores estiverem, né, fazendo um desvio? Então é importante a gente ter aí essa ideia do que se, né, refere a essa governança corporativa, tá? Então é o sistema basicamente pelo qual as empresas
E as outras demonstrações, elas são dirigidas, monitoradas, existem relatórios, né, que vai a questão do envolver o relacionamento com sócios, como a gente está falando do banco, tá? A gente vai estar falando um pouquinho depois, o conselho de administração, o que é a diretoria, os órgãos de fiscalização e os demais controles, tá? Dentro das organizações contemporâneas, atuais que hoje a gente tem, pessoal, existem alguns grupos principais, tá? Principalmente das partes externas, ou seja, fora, que são o quê? Os acionistas, os credores, o comércio, fornecedores, clientes. Então, essa governança corporativa, ela mudou o jeito da gente ver antigamente como que era administrada a empresa, tá? As empresas em geral, porque não se tinha ali um controle, né? Então, como eu sempre falo para vocês, é importante a gente entender essa parte, né? O porquê que existe. Existe um porquê. É como a questão da vacina, né? A vacina foi feita por quê? Porque veio um vírus, e é preciso. Por que foi criada a governança? Porque se teve problema, se teve algo, e sempre que existe problemas, né, existe uma forma da gente tentar resolver. É a mesma questão do Pix, né? Por que o Pix foi criado? Alguém sabe me dizer, pessoal? Você sabe que é uma boa, assim, para a gente fazer transferência rápida, né? Mas por que o Pix veio assim, de uma forma, vamos dizer assim, bem facilitada para o cliente? Alguém tem ideia? Já ouviram falar ou não? Eu até vou deixar vocês pesquisarem, né? Às vezes as pessoas acham que o Pix assim veio ajudar de uma forma geral, nós brasileiros, não pagando aquelas taxas, de uma forma assim bem simplificada. Mas tem um porquê, tá, pessoal? O governo fez isso justamente para acompanhar algo. Eu vou deixar vocês pesquisarem, tá? Pessoal de contabilidade de custo, eu falei o porquê que o governo, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de transferência de Pix, tá bom? Não só por questão aí de que ocorre, né, a questão de assalto, vocês viram lá que mudou as regras, né, transferências das 8 da noite até um certo horário de manhã, é importante a gente ter essas noções, tá? Mas dentro da governança, pessoal, existe esses grupos, tá, interessadas, é como o banco, é necessário a gente saber o que está acontecendo dentro do banco, tá? Já as partes interessadas, internas, elas são formadas por esses conselhos de administração, os diretores, os gestores, né, os executivos e os demais empregados que estão ali alocados, tá? Então, a governança corporativa, pessoal, é um tema multifacetado, principalmente pela natureza, que isso ocorre? Pela extensão de responsabilidade que tem dos indivíduos específicos dentro de uma organização, tá? Então, fala governança, saber governar com, né, os demais integrantes ali de uma determinada empresa, tá? Então, dos impactos que a gente fala de um sistema de governança, pessoal, por exemplo, é na eficiência econômica e no bem-estar dos acionistas, ou seja, uma segurança. Eu estou comprando ações, eu estou investindo em algo que, basicamente, eu tenho uma segurança, tá? E qual que é o objetivo principal da governança? Pessoal, existem vários objetivos, mas a gente pode dizer como um principal que seria o quê? Recuperar e garantir aquela confiabilidade de uma determinada empresa para os seus acionistas, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Existe ali mecanismos, né, um conjunto eficiente de mecanismos, para quê? Tanto para incentivo, como de monitoramento, tá? Desse modo, a gente pode dizer que é para assegurar que o comportamento desses executivos estejam sempre alinhado com os interesses da parte externa, ou seja, dos acionistas. Então, se tem um objetivo principal de recuperar e garantir a confiabilidade, tá? Vamos supor uma empresa que tem aí um grupo, né, que faz esse monitoramento, te dá uma maior segurança de você investir em algo, né? Imagina você investir em às cegas, né, algo que você não viu, né, que você não conhece. Então, por isso que também tem esses relatórios para vocês acompanharem que existe pessoas capacitadas que vão estar lá assinando embaixo nos relatórios, tá? Por isso que eu falo, contador, pessoal, é importante você saber o que você está assinando. Futuramente vocês vão ter o CRC, vocês vão ser responsáveis por tudo, né? Vai bater o carimbo, mas é necessário vocês compreender o que está acontecendo, tá? Então, uma boa governança, pessoal, contribui para um desenvolvimento mais econômico, sustentável, né? Dando aí melhorias no desempenho das empresas e a gente, vamos dizer assim, dorme mais tranquilo, tá? Por quê? Porque se você investe o seu dinheiro em algo que tem risco, né? Você, quando a gente fala em parte de finanças, até perde o sono, tá? Então é importante a gente compreender a principal, né?
circunstância de uma governança corporativa, tá? Então, se torna bem importante ter aí conselheiros qualificados, com conhecimento, né? Um sistema aí de qualidade. Por quê? Porque vai evitar, de uma forma geral, diversos fracassos empresariais, como principalmente a gente colocou abuso de poder, erros e também a parte de fraude, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente estar sempre se qualificando, tá? Quais são os 4 princípios básicos da governança? Então, a gente vai pontuar aqui 4 princípios, né? Sendo que em maior ou menor grau, esses vai ter validade, tá? Sobre a questão das práticas dos códigos de governança, tá, pessoal? Então, dentro dessa questão, a gente fala que essa adoção ela vai resultar em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com terceiros. Então, dentro da empresa como fora, a gente vai ter aí o momento de confiança. Primeiro de tudo, pessoal, transparência. Tá? Então, na governança corporativa, a gente coloca aí como transparência, que vai, é claro, consistir no desejo de disponibilizar todas aquelas informações das partes interessadas, tá? Não apenas aquelas impostas por disposições ou lei, mas basicamente dentro de uma forma geral para a gente compreender como que está acontecendo, tá? Então, se tem o desempenho econômico financeiro, vai contemplar os demais fatores, né, inclusive os intangíveis, né, ações gerenciais, que vai conduzir essa parte da preservação e otimização do valor da organização. Então, primeiro de tudo, pessoal, transparência, tá? É um dos primeiros princípios da governança corporativa. Segundo, equidade, né? O que seria equidade, pessoal? Caracteriza pelo tratamento justo, né, isonômico de todas as demais partes interessadas, que seria o chamado stakeholders, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, que leva em consideração os direitos lá do balanço, lembra? Direitos, deveres, obrigações, mas aqui a gente inclui o quê? Dentro da equidade, direitos, deveres, necessidades, interesses e também as expectativas, tá? Então a equidade vai caracterizar todo esse tratamento como um dos princípios da governança corporativa, tá ok? Só um minuto, pessoal. Bom, pessoal, então dentro do terceiro princípio, né, da governança corporativa, nós temos as prestações de contas, a accountability, né, chamada aí prestações de contas, que vai propor ali a questão dos agentes dentro dessa governança, prestar contas da sua atuação, de modo claro, conciso, compreensível e também tempestivo, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente fala sobre a parte da prestação de conta, porque a gente necessita saber o que está ocorrendo dentro de uma organização de capital aberto, tá? Assim a gente fala, né, que assume integralmente as consequências, né, dos atos, omissões, né, sobre a questão da atuação de diligência, responsabilidade, dentro ali da questão que a gente fala dos papéis. Então é importante a prestação de contas. Temos a responsabilidade, tá? Então temos os agentes da governança, que deve zelar a curto, médio e longo prazo, aquela questão da viabilidade econômica e financeira, né, a redução das externalidades negativas, como também a gente fala dos aumentos positivos dos negócios ali dentro das operações, tá? Tudo isso, pessoal, é levado em consideração de que modo? Né? O seu modelo de negócios, diversos capitais, como a gente colocou, financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental e reputacional. Então, responsabilidade engloba tudo isso, tá? De uma forma geral, são questões que às vezes a gente nunca ouviu falar, mas isso se tem aí aplicado hoje nas empresas, tá ok? Bom, então são aí 4 princípios básicos principais da governança, tá, pessoal? Responsabilidade corporativa, prestação de contas, equidade também, a transparência, tá? Então, a gente não vai ficar falando muito isso aqui, batendo em cima da tecla, depois vocês podem estar aí fazendo uma pesquisa posteriormente, tá? Mas só para vocês entenderem como que funciona. Dentro da governança corporativa, pessoal, nós temos as estruturas. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma aqui para vocês entenderem como que se compõe essa estrutura, tá? Então, no código ali das melhores práticas da governança corporativa, foi implantada aí de uma forma mais abrangente alguns conceitos e uma estrutura, né, com maior robustez. O que é essa maior robustez, né, robustez, ela envolve? Ela envolve conselho de administração, conselho fiscal, comitê, secretário de conselho, auditoria independente, auditoria interna, ouvidoria e corregedoria, as CELs e diretores, né, que seriam os gerentes gerais,
e os acionistas. Então, a estrutura da governança é tudo isso, tá, pessoal? O que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, o que é o conselho de administração? É aquele órgão, pessoal, que faz parte, né, um órgão de colegiado, encarregado no processo de decisão de uma organização. E aí vai estar direcionado o quê? A parte estratégia, né? Então, quando a gente fala de administração, é de você tomar decisão. Então, você tem que ter um direcionamento estratégico, tá? Vai exercer o papel de guardião dos princípios, né? Porque fica ali no topo. Aí envolve a questão dos valores, objeto social, sistema de governança, sendo aí um dos seus principais componentes, tá? Temos a questão do conselho fiscal. O que é o conselho fiscal? Pessoal, ele atua para fiscalizar mesmo, né? Conselho fiscal já fala, fiscalizar de maneira independente e atuação ali dentro da administração. Por isso que existe toda essa composição, tá? É também uma instância que a gente pode falar de conforto para os administradores e os acionistas, tá? Isso por quê? Porque o caráter da parte fiscal, fiscalização e controle do órgão, vai contribuir para aumentar o valor da empresa. Então, o conselho fiscal, ele fiscaliza de uma forma geral, não para punir em algum setor, mas para informar também, tá? Então, ele pode encontrar erro de fiscalização, não ali, a gente fala detalhado, mas ele pode auxiliar, tá? Então, o conselho fiscal, se tem aí alguns componentes com, vou dizer assim, a parte da ética, né? Tudo que a gente estudou, que deve ser feito conforme está ali nos princípios. Temos os comitês. Então, pessoal, os comitês, eles têm um papel importante dentro dessa estrutura da governança, tá? Corporativa. Por quê? Porque eles vão auxiliar o conselho de administração a focar em assuntos mais específicos, tá? Além de fazer as recomendações necessárias. Então, a gente tem aí o comitê de auditoria. Então, foi regulamentado aí, né, pela resolução aí 3.198, é um órgão estatutário que é obrigatório para essas instituições financeiras autorizadas para funcionar pelo Banco Central, tá? Exceto em sociedades de microcrédito, tá? Que tem o quê? Patrimônio de referência igual ou superior a 1 bilhão, administra um recurso de terceiro cujo valor seja igual ou superior a 1 bilhão, ou possui aí captações de depósitos dentro da administração de recursos em valor igual ou superior a 5 bilhões, tá? Então, existe o comitê de auditoria. Não sei se vocês passaram por essa disciplina, mas vocês vão compreender um pouquinho melhor do que se refere à auditoria, tá, pessoal? Então, esse comitê de auditoria ela vai se concentrar ali nas conclusões, né, do relatório, vai analisando o que já aconteceu. Tem algo errado? Ela vai demonstrar dentro desses relatórios. Temos o comitê de riscos, né? Então, o comitê de risco, pessoal, possibilita o quê? Trabalhar com uma visão mais estratégica, então, dentro da organização. Ali vai ter certas situações, né? As atividades se encerram porque as organizações elas vão insistir em olhar para trás ao invés de olhar para frente. Então, dentro do comitê de risco, é importante a gente verificar essa parte da estratégia a longo prazo, o que pode ocorrer, tá? Então, o comitê de risco, ele foca, de uma forma geral, as incertezas, né, que a gente fala, voltadas para o futuro, que vai estar auxiliando ali o conselho de administração para tomar uma decisão mais correta e ter aí as melhores oportunidades em potencial, tá? Vai aproveitar esse potencial. Então, de uma forma geral, só para vocês terem ideia, toda é uma estrutura ligada uma à outra, que vai estar auxiliando principalmente o conselho da administração, tá? Temos o comitê de pessoas. Então, dos comitês de governança corporativa, é este que oferece subsídio, né, para o conselho de administração. Então, só para vocês terem ideia, é uma coisa ligada na outra, tá, pessoal? Então, se a gente fosse fazer um fluxograma, vocês vão ver lá, primeiramente, o conselho de administração e todas as ramificações desses outros comitês, tá? Então, o comitê de pessoa vai estar ali ligado às decisões de estratégias, normas ligadas aos recursos humanos, ou seja, pessoas, tá? Então, é de responsabilidade que a gente fala desse comitê, que vai auxiliar o conselho, sobre a parte do desenvolvimento, políticas de recrutamento, como que eu vou contratar, atração e retenção de talentos, isso acontece muito, né? Principalmente nos bancos cooperativas, os bancos privados, que vocês podem verificar a questão de atração de talentos, tá? Então, ali ele vai recomendar e opinar a respeito dessa parte aí de desenvolvimento de pessoas. Temos o comitê de finanças, então é o responsável ali para informar sobre as questões, né, o conselho de administração, as questões financeiras, que aí envolve finanças, tá? Aí ali vai estar a política de dividendos, análise de riscos financeiros, empréstimos, entre outros. Então, esse comitê, pessoal, eles analisam de uma forma geral a estrutura da empresa, né, principalmente a estrutura financeira, que vai recomendar ali aos conselheiros algumas ações corretivas ou preventivas que, porventura, tiverem, tá? Ou seja,
estabelecidas, né, que vão estar estabelecidas dentro daquela questão do planejamento, estratégia da organização e que sejam cumpridas rigorosamente. Para quê? Para que não se tenha problemas no futuro. Temos o Comitê de Responsabilidade Social Corporativa, aí supervisiona aquela parte de desenvolvimento da visão, estratégia, política, né, política de comunicação externa. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, não é uma coisa tão simples, tá? Existem várias pessoas ligadas dentro da estrutura de governança corporativa. Tá? Às vezes a gente acha que não, mas existem pessoas capacitadas, responsáveis, com conhecimento para estar atuando dentro desse contexto. Temos o Comitê de Inovação, então ele basicamente ele mantém a empresa atualizada nas tendências, ou seja, de inovação, já fala, né? Inovações comerciais como tecnológicas, tá? E também avalia, pessoal, projetos e propostas, tá? De investimento, sobre a questão de inovação, né? Bem como fazer uma avaliação ali de cenários, tendências de uma forma geral, né? Tendências tecnológicas, que vai recomendar aí para o conselho de administração. Então, só para vocês terem ideia, tudo que a gente falou agora é ligado, né, às informações que vai direto para o conselho de administração. Temos o comitê, né, tem aí o comitê de estratégia, então atua na longevidade da empresa, qual que é a estratégia que eu vou utilizar, como eu passei para vocês, né, de inovação. Então, estratégia, ele vai contribuir para direcionar ali a parte do monitoramento de estratégia corporativa, né, sempre de acordo com as diretrizes e metas que vão ser aprovadas pelo conselho de administração. Então, tudo se passa pela mão do conselho de administração, que vai dar a assinatura final, tá? É importante a gente compreender, tá, pessoal? Tem o comitê de sucessão. O que que isso é, né? Comitê de sucessão dentro de uma governança corporativa. Pessoal, esse comitê, a função dele é planejar a sucessão da presidência, tá? Também da diretoria, vai levar em consideração os objetivos estratégicos, então tudo aquela questão da sucessão, como que eu vou passar para uma determinada pessoa, né, de um mandato de uma presidência para outra. Então esse comitê ele vai estar passando todas essas considerações, tá? Ele é responsável por garantir também que essa sucessão ocorra de uma maneira mais fluida, tá? Ou seja, uma maneira mais agradável, né? Para quê? Para que as empresas mantenham seus valores de forma mais sustentável, tá? Temos o comitê de remuneração, então esse aqui vai auxiliar os diretores no desenvolvimento de lideranças e também é responsável para quê? Para elaborar a parte ali de proposta, remuneração e benefícios, principalmente dos altos executivos, além de, né, propor ali ajustes na prática geral da empresa em um modelo de gestão de pessoas. Então, é o comitê que vai estar verificando qual que é a atividade de cada um e como que eu vou elaborar uma proposta de remuneração, principalmente para essa classe, tá? Alto executivo, remuneração geral da empresa, como um todo. Temos aí o secretário do conselho, então define aí como o secretário do conselho é que ele atua como intermediário das relações entre conselho e gestão, tá? O que, que o secretário do conselho é? Nada mais é do que o braço direito, tá, pessoal? Do presidente do conselho de administração. Então, existe aquela questão do secretário, ele que vai estar ali entre, né, a parte de conselho geral e também da parte de gestão. Auditoria independente, pessoal, faz parte da estrutura da governança. Então, tem aí auditoria independente e auditoria interna. Então, independente é aquele órgão, né, externo, de fora da empresa, que vai atender ali a questão do interesse dos proprietários, do conselho de administração, comitê de auditoria, analistas e investidores de mercado. Então, de uma forma geral, tá? É responsável para quê? Para auditar essas demonstrações financeiras e verificar se realmente elas vão estar refletindo o real, né? Ou seja, a realidade da empresa, quanto os resultados e as variações patrimoniais que estão ali, tá? A auditoria independente, ela também tem a função de revisar e avaliar esses controles internos para validar, tá? Por meio de relatórios. E no Brasil, pessoal, de acordo com as leis da SA, né, Sociedade Anônima, é obrigatória a auditoria das demonstrações financeiras, tá, das empresas de capital aberto realizada por auditores independentes registrados pela CVM, tá? Comitores de valores imobiliários, acredito que em algum momento vocês já ouviram falar. Então, essa é a auditoria independente. O que é a interna? Pessoal, é dentro da empresa, tá? É aquela que vai monitorar e avaliar a adequação das normas dentro da empresa. Então, sua principal função é organizar ali a parte do ambiente, né, interno, controle focado dentro das conformidades, tá? Então, existe a independente e a parte interna. Temos a auditoria, tá? Temos aí a auditoria e depois temos a ouvidoria e corregedoria. O que é a ouvidoria? Aquela que vai ouvir. É ouvidoria, como qualquer órgão, vocês já viram que é para funcionar,
mas dentro da governança nós temos a ouvidoria, então funciona aí como canal de recebimento de denúncias de atos ilícitos nos processos, procedimentos. Então, mesmo que exista aquelas auditorias, se você encontrar algum erro, algum problema que pode ocorrer, basicamente você pode denunciar, tá? Você pode ligar na ouvidoria, e aí a ouvidoria constatando que realmente está acontecendo, basicamente você joga aí para corregedoria, tá, pessoal? Então, na estrutura da governança, a execução das atividades correcionais, tá, que é da corregedoria, e a gestão dos processos disciplinares fica aí por conta dessa chamada corregedoria, tá? Eu acredito que vocês já ouviram falar em algum momento aí, né? O corregedor vai estar entrando no caso. É porque a ouvidoria, se teve uma denúncia, né, foi ouvido algo que pode estar relacionado com algo ilícito, tá? Alguma denúncia de ato ilícito. Pode ocorrer aí punição por parte dos infratores através da corregedoria. Eu digo que dentro de um sistema, dentro de uma estrutura, pessoal, o cargo mais, vamos dizer assim, de grande valor, uma pessoa que tenha ética, né, conhecimento e de importância, além da parte de administração, é a corregedoria, tá, pessoal? Por quê? Porque é ele que vai definir a questão aí da pena, punição de alguma pessoa, algo que aconteceu de atos ilícitos dentro da empresa. Então, ele vai informar no relatório o que vai acontecer, basicamente, dentro desse contexto de um ato ilícito, tá? Temos os CEOs e diretores, tá, pessoal? Que seria o diretor-presidente. Então, o CEO é o elo entre a diretoria e o conselho de administração, que vai ser responsável ali da parte da gestão, né? Vai ser também aí a atribuição do CEO executar as diretrizes que vão ser estabelecidas pelo conselho, né? Os diretores, eles devem prestar contas ao CEO sobre essas atividades, tá? E deve elaborar, é claro, né? Elaborar e implementar processos operacionais aí dentro da empresa, tá? Operacional, financeiro, que basicamente vão ser aprovados pelo conselho, tá? Temos os acionistas ou os stakeholders, como eu falei para vocês, as partes interessadas, tá? Então, os acionistas basicamente seria nós, para quem tem uma conta, um exemplo no Banco Sicredi, né? Somos acionistas, né? A gente comprou uma cota, então faz parte também. Então, a gente vai compor a Assembleia Geral, tá? Interagindo com a empresa, assim como outras partes interessadas, que existe aquela questão das reuniões, não sei se vocês já acompanharam, mas existe uma reunião que antecede aí a distribuição dos lucros, principalmente no Banco Sicredi, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aí a questão, vamos dizer assim, o acompanhamento, né? Vão se inteirar com os demais, tanto investidores, reguladores do mercado, os órgãos governamentais. Então, dentro dessa estrutura, entra aí a parte dos acionistas e outros stakeholders, ou seja, as partes interessadas de uma forma geral. Existe uma reunião, tá? Como no Banco Sicredi, muita gente fala, né, que muitos acionistas não acompanham, né, mas que seria interessante verificar o que está ocorrendo aí dentro do banco, mesmo que a gente tenha aí uma cota pequena, mas seria interessante acompanhar essa parte, tá? Quais são as vantagens, pessoal, da governança corporativa, tá? Então, a gente sabe que qualquer jogo, né, todos têm regra, tá? Então, não existe um jogo sem regra. Então, a governança, ela vai cumprir esse papel de fornecer essa parte dos princípios que vocês acompanharam aí esse semestre durante a teoria da contabilidade. Para quê? Para evitar violações éticas, né, dar uma autonomia melhor nas atividades, melhora a transparência, entre outros. Então, a gente fala de uma forma geral que implantando a governança corporativa, pessoal, significa atrair investidores, tá? Desenvolver fortes relacionamentos, principalmente aí com os clientes, tá? Ou seja, visando o cumprimento das leis e regulamentos, graças à governança corporativa e essa parte aí da parte judicial, multas, ações que vão ser reduzidas através dessas estruturas da governança, tá? As práticas de governança afetam positivamente, tá, pessoal? É positivamente, não é negativamente o desempenho ao longo de uma empresa. Então, se você tem ali uma estrutura formada com ética, por isso que a gente sempre fala, né? Eu acredito que vocês ainda não passaram por ética, né? Pode ser que alguns aí já passaram, mas existe uma disciplina chamada ética contábil, que vocês vão aprender, vão passar por isso. O que a gente deve e como deve desempenhar o seu papel dentro de uma empresa, tá? Então, pessoal, existe essa questão, né, das vantagens. Se tem aí um controle adequado e eficaz, tá? Tanto nas tomadas de decisões, respostas mais imediatas, e a gente tem aí tudo em conformidade, ou seja, que estão basicamente corretos, tá? Por isso que existem essas vantagens.
Existe, é claro, aquela ligação sobre a adoção da governança e as rápidas tomadas de decisões, então nós temos aí um melhor desempenho. Então, implantar essa questão da governança significa um acesso rápido à informação, uma boa comunicação entre principalmente das partes interessadas, tá? Então, a boa governança é isso, né? Possibilita essa priorização rápida e precisa das ações. É importante a gente observar e compreender o porquê que se tem. Então, se está ali é porque algum um problema, algo aconteceu para se ter esse controle mais, vamos dizer assim, fiel e basicamente aquele controle adequado, tá? É importante a gente compreender de uma forma geral. Como implantar a governança, pessoal? Então, a adoção correta de pós-prática não é só implantar. Então, como que eu vou implantar a governança? Tem que valer a pena você implantar. Por quê? Porque se você implanta uma estrutura de uma governança e você não tem uma resposta correta, né, ou seja, um desenvolvimento correto, é a mesma coisa de não ter, tá? Então, tem algumas ações aí para implantar uma governança. Definir principalmente os papéis e responsabilidades, conselho administrativo, como que eu vou criar o conselho, né? Ter a gestão de riscos e controles internos, processos e padrões e também reuniões de acompanhamento. É necessário essas reuniões, tá, pessoal? Apesar de tudo, existem muitas empresas que se tem aí hoje, nesse tempo da pandemia, realiza muitas reuniões de acompanhamento, tá? Então é importante definir os papéis, os critérios, as responsabilidades, né? Ter aí o seu controle administrativo, né, o seu conselho administrativo criado de uma forma que vá valer a pena, como eu falei para vocês, tá? Porque se implanta, né, um projeto, se tem pessoas, e a gente sabe que hoje é muito comum acontecer a questão de fraude se você não tiver um acompanhamento e não tiver pessoas com ética, pessoas especialistas, então é importante se ter dentro desse conselho administrativo pessoas que realmente pensam na empresa e nos acionistas, tá? Dentro de tudo esse contexto, tá? Então, implantar a governança, como a gente fala, significa acompanhar essa parte dos projetos, indicadores, determinar os planos de ações da empresa, tá? E uma das práticas muito interessante também, pessoal, é a automação de processos, tá? O que é automação de processos? É você distribuir a parte tecnológica, então ficar só no papel, tá? Então, através dessa questão da automação, pessoal, se ganha mais tempo, né, com a tecnologia. E aí, claro, aumenta lucros e melhora essa parte da credibilidade da companhia, principalmente no mercado, tá? Hoje a gente vê que a parte tecnológica, a automação, ela vem agregar muito, e muito mesmo, tá? Então é importante a gente pensar também para a gente ganhar essa questão do tempo, tá? Então, entre aí as soluções que a gente fala da parte dos processos automados robóticos, né? Então, nós temos aí algumas atividades mecânicas repetitivas que necessita, é claro, do ser humano, mas existe outras que basicamente a gente pode adotar e colocar aí como uma implantação da governança que vai melhorar o desempenho, tá? Então, a gente tem que ter o quê? Seleção e recrutamento de novos colaboradores, como eu falei para vocês, especialista com conhecimento, prestadores de serviços, parceiros, processamento e análise de dados e também a parte de armazenamento e organização das informações. É claro, né? Além de diversas outras atividades que acaba aí sobrecarregando muitas empresas se você não tiver um sistema de automação, tá? É importante, pessoal, é muito importante. Até esses dias, o Banco Sicredi estava precisando de pessoas para trabalharem lá, tá? Então, se algum de vocês aí estiver desempregado, né, precisando aí de algum emprego, não deixe de levar um currículo lá no Sicredi, tá? Eu acho que em qualquer unidade vocês podem levar, tá bom? Eu era sócio lá no Jacarandás, ali no Sicredi, aí transferi para outra unidade, mas lá na Avenida Jacarandás estava precisando de pessoas para trabalhar no banco, tá? Então, se você tem interesse em acompanhar esse processo do que a gente está falando, é importante vocês darem um pulinho lá e entregar o currículo de vocês. Tranquilo? Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Compreenderam? Entenderam? É importante a gente falar de uma forma mais resumida, né? Porque a gente sabe que é muito conteúdo e eu particularmente, eu não vou trazer algo extremamente extenso, porque eu sei que é cansativo, mas de uma forma geral para vocês compreenderem como que funciona essa parte da governança corporativa. Tranquilo? Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Não? Então tá. Pessoal, vamos lá. O CIGA, eles sempre estão fazendo atualização, né?
Uhum. Uhum. No caso, Evelyn, como eu falei para vocês, né? Era até domingo, tá? Então a gente vai verificar essa questão aí de problema no sistema e qualquer coisa eu vou estar verificando com o pessoal o que que houve, se tinha algum problema ou não, e aí eu aviso no grupo, tá? Se vai poder entregar ou não, mas o prazo era até ontem, tá? Até as 23h59, tá ok? Bom, pessoal, basicamente seria isso, tá? Vamos lá falar um pouquinho da avaliação. A prova de vocês amanhã, pessoal, vai ser descritiva, tá? Vai ser lá no SIGA, eu vou montar ela. Vai ser 5 questões, tá, pessoal? Dos conteúdos que vocês apresentaram durante o semestre. Então, eu vou estar utilizando aí a bibliografia, o livro, né? Que vocês utilizarem para estar fazendo aquelas perguntas, é o trabalho de vocês. Então, não vai ser algo difícil. Então, eu vou colocar 5 questões. Cada uma vai valer 2 pontos, tá? Então, vai estar aí à disposição de vocês amanhã. É a partir das 5 da manhã que a gente vai estar liberando ela até as 23h59, tá? Bom, vou colocar 2 tentativas, pessoal, porque pode ser que vocês estão lá fazendo, cai o sistema, dê problema, e aí já viu, né? Então, para a gente não prejudicar vocês, vou colocar como 2 tentativas. Eu vou ver se o sistema aceita, porque eu sempre faço objetiva, e o professor Ivan disse que a prova é dissertativa, então vocês vão escrever a resposta lá, tá? Eu sempre faço objetivo nas minhas provas, mas como é uma disciplina dele, que eu não vou alterar muito, tá? Porque a gente vai seguir até o final que ele propôs, né, no plano de curso. Algumas coisas a gente pode ali alterar, ele até falou para mim para ficar à vontade, né? Mas assim, como é uma prova dissertativa, ele já colocou, já falou com vocês no primeiro dia de aula, né? Lá na questão do plano de curso, eu vou seguir essa regra, tá? Então vai ser 5 questões, 2 pontos cada uma. Vocês vão escrever, então eu vou estar fazendo ela hoje à tarde. Amanhã, às 5 horas, vai estar disponível para vocês começarem a fazer. Lembrando, pessoal, sempre faça o quanto antes, tá? Professor, mas eu não posso, estou trabalhando. Pode fazer à tarde, pode fazer à noite, tá? Eu sempre falo, o sistema SIGA tem essas instabilidades, porque tem muita gente acessando, precisa de atualização, então a gente não sabe a hora que se tem, né, essas atualização. É ruim? Mas é para melhorar o sistema. A gente sabe que essa questão de sistema tem esses probleminhas, tá? Então eu vou deixar aí basicamente a prova das 5 da manhã até as 23h59. Vocês podem fazer, vai ser uma prova tranquila. Eu vou tirar perguntas basicamente desses conteúdos, tá, pessoal? De todos os grupos, eu vou tirar alguma pergunta ou outra, mas vai fechar 5 questões, tá ok? Pode ser relacionado aos slides deles? Pode ser, né? Não vou dizer que não, mas basicamente eu vou pegar o livro e aí a gente vai compor essas 5 questões, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Vai ser uma prova bem tranquila, tá? Sobre a prova, né, em relação às outras notas. Pessoal, eu vou lançar as notas provavelmente terça não, quarta ou quinta, tá? Por quê? Porque o primeiro amanhã, vocês vão até ter 23h59 para fazer, quarta-feira eu quero já mexer com isso aí. As outras notas, pessoal, eu vou aguardar o professor Ivan lançar, porque eu não tenho acesso. Então, eu vou lançar as notas que eu tenho da partir do dia que eu peguei a disciplina, tá? Então, a apresentação dos grupos, a questão das perguntas, tá? Então, assim, se faltar as notas anteriores, o professor Ivan vai estar lançando, tá? Eu até falei com ele, ele falou, ó, Marcos, eu estou em viagem, mas quando eu chegar eu vou estar lançando. Ele deixou a folha em casa, até porque é um momento de descanso, né, pessoal? É bem merecido, acho que ele está merecendo esses descansos aí que ele foi viajar, tá? E aí eu falei para ele, professor, então eu vou lançar as notas, posteriormente a prova, a última prova. Ele falou, não, pode deixar que eu vou estar lançando. Então aí seria com ele, tá bom? Mas eu acredito que até no máximo quinta-feira, pessoal, eu lanço as notas para vocês da onde que eu comecei aí a ministrar a disciplina para vocês, tá? Oi. Mas aí, no caso, como que a gente vai conseguir saber se nós vamos tirar a nota na média ou não? É que na verdade assim, ó, assim, vocês sabem que para exame é até 72 horas antes, né? Então, a gente pode lançar sábado, até sábado. Todos os professores, porque no caso vocês que vão ter aí a questão
do exame na terça, né? Segunda-feira que vem, pessoal, o que a gente vai fazer? Provavelmente, eu não sei bem certo ainda se a gente vai ter a nossa aula síncrona, tá? Mas assim, se não tiver, eu vou colocar lá como que vai ser o exame. Vou postar um arquivo para vocês, tá? Mas está previsto aí para a gente ter uma aula rapidão, principalmente para quem ficar de exame, tá? Como que vai ser essa questão do exame. Mas a gente tem até sábado para lançar, tá? Mas aí eu vou estar cobrando o professor Ivan, se ele pode já lançar essas notas, basicamente para vocês saberem também, tá? Então, fique tranquilo. 3 dias antes a gente tem que lançar antes do exame para vocês a nota. Então, acredito que até sábado as notas vão estar lançadas, tá? E eu quero ver se as minhas eu lanço até quinta. Mas como eu tenho até sábado, pode acontecer aí. Se acontecer algum caso ou outro que eu não possa lançar, fique tranquilo que até sábado ela vai estar postada lá, tá bom? Eu aviso no grupo. Beleza, pessoal? Então, amanhã a prova, 5 questões, tranquila, tá? Então, vocês vão ter aí, eu vou colocar 1 hora para vocês fazer essa prova, tá? E 2 tentativas, tá? Então, vai ser bem tranquilo. Eu acredito, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1 hora e meia, tá? 90 minutos para vocês fazerem, tá? Para vocês não ter aquela questão de ir mal nessa prova. Então, eu vou colocar 90 minutos, 1 hora e meia para vocês fazerem a prova de amanhã. Seria 1 hora, eu sempre trabalho com as objetivas, uma hora ali, 20 questões, 1 hora 40 questões, que é a última, né? Eu faço um pouco mais puxado na última prova, por quê? Porque tem aluno que às vezes. Oi? Tá cortando? Tá cortando, pessoal? O Quase não. meu não. Ah, tá. A Layara falou que não deu para entender quase nada. Vocês entenderam, pessoal, o que eu falei? Sim? Ah, tá. Então deve ser a internet dela lá, né? A Layara ou tá cortando. Professor, a prova vai ficar disponível durante o horário de aula ou como que vai ser? Sim, vai ficar durante o horário de aula. Às 5 da manhã ela vai estar disponível para vocês no CIGA, tá? Até às 23h59. Então vocês vão ter o dia todo para fazer a qualquer momento que vocês quiserem. Tá ok? Ah, tá, entendi. Isso. Beleza, pessoal? Basicamente seria isso. Agradeço vocês. Peço desculpa em algo aí que não foi legal, né? Que a gente falou, mas eu acredito que vocês aí acompanharam a nossa aula por interesse de ter um pouco mais de conteúdo na bagagem de vocês. Eu sei que isso vai agregar um percentual, tá? Agradeço vocês realmente, tá? Parabenizar toda a turma que esteve com a gente sempre à segunda-feira. Então, a gente trabalhou de uma forma geral, não foi exatamente conforme o professor Ivan, ele ministra as aulas dele, mas a gente tem esse diferencial, mas agradeço vocês e eu acredito que agregou um pouco aí de conhecimento, tá? Pessoal, sempre continue estudando, tá? Não só nas aulas, não só aqui a questão que a gente fala da parte de conteúdo, de vocês estarem basicamente acompanhando ali para ganhar ponto, mas estudem, tá? Vocês vão ver que vai valer a pena ser contador, pessoal. Vai valer a pena, futuramente vocês vão ter uma remuneração muito boa. Hoje o mercado está aquecido, né, nessa parte contábil, e tudo que a gente falou aqui, vocês viram, é relacionado ao contador. Ele é o cara, né? Vamos dizer assim, é uma profissão e tanto ser contador, tá, pessoal? Fico muito feliz de ser contador, apesar que eu trabalho na outra área também, né, da engenharia, mas a contabilidade é o que está agregando no momento para mim. Então é importante que vocês né, profissionalizem. Não deixe de sempre estudar. Terminou a faculdade, vai fazer uma pós, né, vai fazer outros cursos, que isso vai agregar muito para vocês. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Se não tiver, a gente finaliza a aula por aqui, tá bom? Desejando para vocês uma boa semana, fiquem com Deus. Então, estudem, tá? Então, o conteúdo vai estar basicamente o conteúdo da prova vai ser fácil, então vai ser dentro daquela bibliografia, tá, que vocês fizeram o trabalho, e basicamente a gente vai ter aí esse tempo das 5 da manhã às 23h59 e 1 hora e meia para vocês fazerem tranquila a prova, beleza? Grande abraço, fique com Deus e qualquer coisa a gente está por aí, tá bom? Até mais.